Maravilha, então para a gente concluir aqui vamos dizer assim, um essencial para entender toda a parte estrutural da interface do Figma, a gente vai falar aqui sobre o finalzinho, vamos dizer assim. Tem muita coisa pela frente ainda para vocês dominarem o Figma 100%, mas a parte de interface para você entender, pô, beleza, agora eu saquei tudo que está rolando aqui. Vamos falar aqui dos Basic Forms, Pathfinder e Mask. Para deixar muito claro, Basic Forms nada mais são do que as formas básicas aqui, como quadrados, linhas, setas, círculos e tudo mais, que isso é o que faz a nossa interface nascer aqui, né? A gente vai falar do Pathfinder. O Pathfinder nada mais é, né? Aqui nem chama Pathfinder, o Pathfinder é da época do Illustrator, onde você pode juntar, recortar objetos a partir da utilização de duas formas ali ou mais. Mas eu te mostro. E a máscara é para você, literalmente, mascarar algumas coisas em formatos específicos que você quer. Eu vou trazer aqui uma imagem, vou mostrar aqui tudo bonitinho, só para a gente concluir esse lado do ensino. Bom, então falando dos Basic Forms primeiro aqui, né? O principal que a gente usa sempre, né? Então vou primeiro apertar o A para abrir meus artboards. Lembra que eu tô aqui, ó, em frame, né? Então aqui o A é A de artboards, mas automaticamente você vai criar um frame. Pensa que artboard e frame é a mesma coisa, tá? Quando eu tô dizendo isso. Então vou pegar aqui um exemplo de um iPhone 16 mesmo. Vou dar um clique aqui, deixa ele aqui, sem problema nenhum. Agora eu vou fazer o seguinte. Quando a gente está falando de Basic Form, ou seja, as formas básicas, você pode ver que tem aqui os atalhos, né? Então para você fazer um retângulo, pô, beleza, vou fazer aqui um retângulo para fazer uma headline. Vou apertar o O para fazer um círculo, certo? Com isso aqui eu tenho um círculo. Vou apertar o L para fazer uma linha, segurando o Shift e essa linha sai proporcional. O que mais que a gente pode ter aqui nessa parte de baixo de Basic Form? Vou pegar um polígono, por exemplo. Aqui eu nunca utilizei, mas eu vou mostrar aqui, tá? Porque não tem muito o que fazer com isso aqui na real. Depende aí do que você quer fazer, tá? Então aqui você tem, para o polígono, você tem a parte de rotação aqui, tudo normal, tudo bonitinho. E a única coisa que muda aqui, ó, é esse count, que você pode colocar mais pontas aqui, vamos dizer assim, né? Nesse polígono, mais faces aqui, nesse polígono, beleza? E também, falando de forma básica aqui, a gente tem aqui também a estrela, né? Então quando você puxa ela aqui está também demonstrando uma estrela, né, que está aí num raio de 38 ali, então você pode aumentar tanto o raio aqui, né, para deixar essa estrela mais compacta, quanto as pontas dela também, para diversificar. Enfim, usa aí com o que você achar que a criatividade pede. Isso aqui a galera usa geralmente só para decorar, assim, quando vai fazer, sei lá, um postzinho, alguma coisa, aí usa esses elementos. Aí, tipo, traz outro aqui, diminui as pontas, ou aumenta as pontas, faz outra coisa. Então, assim, as formas básicas, né, tirando as essenciais, que acho que eu resumiria nessas três aqui: linhas, né, linhas, retângulos ou quadrados e círculos. Por quê? Porque quando eu aperto o R aqui, eu estou fazendo um quadrado, né, então eu posso tanto vir aqui, fazer um outro aqui. Se você for ver, eu já faço praticamente a formatação de um aplicativo utilizando formas básicas aí, como você pode ver, né? Então não tem muita novidade na real, tá? E as linhas é um divisor pra gente, né? Então geralmente a gente usa muita linha para dividir sessões, para quando vai entrar sessões novas dentro do aplicativo e assim por diante, ou do site, do sistema. Quando eu falo uma coisa sobre design aqui, sei lá, se eu estou falando de aplicativo, pense que tudo isso aqui você pode utilizar também para site e sistema. Vai chegar na sua hora de criar, fica tranquilo aqui, é para você dominar 100% o Figma, tá? E aí quando a gente está falando de forma básica aqui também, entrou aqui imagem e vídeo, tá? Mas imagem a gente pode literalmente arrastar aqui para dentro, ou a gente vem aqui, né, clica aqui nesse último ícone aqui, vem aqui em plugins, dá um Unsplash, e aí você pode olhar aqui, por exemplo, o plugin da Unsplash. Quando você dá um Run, ele abre aqui um plugin aqui dentro, tá? É um dos primeiros plugins que eu estou mostrando aqui para você, tá? Então já fica aí a dica para você anotar. Tem também de outros plugins de imagem aí que eu posso deixar aí também de recomendação para você olhar. Mas vamos supor aqui que eu vou colocar aqui, sei lá, vou pegar aqui animal mesmo, tá?
tinha uns ali, e aí eu posso vir aqui, por exemplo, pegar esse carinha aqui e jogar aqui para dentro, certo? Ele já carregou para mim uma imagem aqui dentro, beleza? Essa é uma forma de colocar a imagem aqui, então eu não preciso vir aqui, clicar aqui, né? Mas se você der um Ctrl Shift K, ele vai abrir o seu buscador aí, normal do seu computador, e você coloca uma imagem aí que você queira, beleza? Mas é simples, só você arrastar aqui para dentro também. Já vou deixar essa imagem aqui, vou fechar esse plugin aqui, que eu não preciso dele mais nesse momento, e vou fazer o seguinte, deixa ele desse jeito, e aí, vou até diminuir aqui, ó, clicando na borda da imagem, segurando o Shift, você diminui ela proporcional, tá? Vamos fazer o seguinte agora, quando a gente está falando de Pathfinder, beleza? Então a gente falou de formas básicas, que é aquilo que forma o nosso layout, incluindo imagens aí, quando a gente vai inserir imagens ou ícones também, vai ter aula de ícones aqui, vai ter aula de complementos para você criar o layout todo bonitão. Aqui a gente está indo do básico mesmo, tá? Então vou fazer o seguinte agora, falando de Pathfinder, vou apertar o R aqui para criar mais um retângulo, beleza? Vou vir aqui agora, vou duplicar esse retângulo e trazer ele para cá. Vou pintar ele aqui com a corzinha, só para você ver a diferenciação de um para o outro. Vou até mudar aqui com azul, né? E aí, ó, se você olhar, quando eu clico em um objeto só, ele me aparece esse tipo de elemento aqui. Aí você pode ver que aqui dos elementos tem a união, tem a subtração, tem a intersecção, tem a exclusão e tem esse flatting, que é para você praticamente soldar tudo que você quiser. Que para mim, assim, a união, ele é melhor do que o flat. O flat praticamente você, tipo, solda tudo e não tem retorno, vamos dizer assim. Você vai ver aqui a diferença. Então, por exemplo, vamos supor que eu fui ali, né, no meu aplicativo e criei, vamos pegar aqui um exemplo de uma barra, e aí nessa barra eu vou pegar aqui o O, vou colocar aqui, esse aqui vai ser o meu topo, tá? Eu posso fazer o seguinte, pô, mas eu quero o topo que ele tem essa curvinha aqui em cima, tá? Ou eu quero um topo que tenha esse estilo mais de abaulado, vamos dizer assim, né? Pô, mas eu queria juntar isso aqui. Então você seleciona dois objetos ou mais. A primeira opção aqui é a união. Então o que ele fez? Ele transformou isso aqui em um objeto único, né? Então agora se eu pinto aqui, ele é um objeto único. Porém aqui nas layers, se eu clico aqui no maisinho, olha o que ele mostra aqui para mim, que eu tenho uma elipse e tem um retângulo aqui que foram juntados, vamos dizer assim, pela união. Cara, como é que eu desfaço isso daqui? Basta você selecionar o objeto, dá um Ctrl X nele, joga ele para fora, e o outro objeto Ctrl X, joga ele para fora, acabou. Então, tipo assim, a união agora, ou traz ele para cá, tá vendo? A união agora não existe mais, então eu posso vir e dar um deletar isso aqui, certo? Então eu tenho aqui novamente dois objetos juntos. Por mais que eu junte aqui, eu tenho o poder de separar quando eu quiser. Então, vamos supor que novamente eu pego esses objetos, e a segunda opção que eu tenho aqui é a subtração, ou seja, onde o objeto que está por cima deve recortar o objeto que está por baixo. Então eu falo esse cara aqui, aí você segura o Shift, clica no de baixo. Então eu falei o quê? Selecionei esse cara primeiro e falei esse cara deve recortar esse. Aí eu venho aqui e dou uma subtração. E aí você pode ver que ele subtraiu. A lógica aqui é a mesma, se você for olhar, ele está aqui dentro bonitinho, ou se você clica com o botão direito da One Group, ele volta também para aquele estado normal, zerado lá, igual você já viu, certo? Selecionando os dois juntos novamente, vamos para intersecção. A intersecção, ela olha tudo que faz a junção dos objetos aqui. Então, se você for olhar, a intersecção desses objetos é essa partezinha aqui, ó, tá? Só pintei de vermelho para você ver. Ou seja, esse objeto mais esse objeto tem uma intersecção aqui, ó. Então, se você for ver, vai ficar praticamente essa boquinha aqui de sorriso, né? Quando eu clicar aqui, ó, só ficou ela ali no meio, porque é a intersecção mesmo entre os objetos. Vou desagrupar novamente para voltar os dois. E a outra opção aqui do Pathfinder também tem a exclusão, que nada mais é do que excluir aquilo que está sobrepondo. Então, esse objeto mais esse objeto exclui toda a parte que eles praticamente se encostam ali, né? Certo? Vou dar um Ctrl Z mesmo para voltar aqui. E aí, por último, como eu falei, tem aqui o nosso flatten, que aí eu cliquei aqui, ele transformou isso aqui num vetor único, tá? Então agora aqui para eu desfazer isso aqui, eu tenho
dá para desfazer, mas eu tenho que dar um trampinho aqui, praticamente selecionar tudo isso aqui, dar um Ctrl X, clico aqui fora, colo, mas pode ver que ele não é mais uma elipse, eu não tenho mais as propriedades de uma elipse igual eu tinha criado, ele virou um vetor mesmo, tá? Seco, sem propriedades para eu poder ficar brincando muito ali com ele, tá? A não ser o quadrado, que aí sim, ou o retângulo, que eu posso aumentar ou diminuir, mas o círculo, principalmente, quando eu aperto O, então eu tenho aqui as propriedades de um círculo e as propriedades de um objeto, né, vamos dizer assim. O círculo aqui, né, eu não tenho reading porque, enfim, ele é um círculo, né, então não tem muito o que fazer aqui. E aí também tem aqui as opçõezinhas que dentro do próprio círculo aqui, vamos dizer assim, eu tenho para brincar, né. As propriedades aqui, vamos falar o seguinte, né. Então, quando eu apertar o R aí, e eu puxei isso aqui, você pode ver que nas bordas aqui tem esse puxadorzinho aqui, ó, que é para você ter domínio aí sobre o objeto, né. Quando você pega uma linha, a lógica é a mesma. Você, aqui, olhando para o retângulo, você tem algumas coisas aqui que você pode mudar, e como eu já mostrei, né? Você tem a opacidade, você pode pôr stroke, pode pôr efeito e pode enfim, exportar, né? Agora, quando eu seleciono uma linha, a linha ela muda o quê? Que aqui tem o start point e o end point. Ou seja, você pode colocar, por exemplo, que no início dessa linha vai ter uma setinha e no final dela vai ter uma bolinha, tá? Isso é legal para quando você vai fazer alguma demonstração, por exemplo, você aperta o L, aí você clicou aqui, né? Clicou, arrastou, aí você apertou o L de novo, clicou e arrastou, certo? Porém aqui você tem duas linhas, ó, tá vendo? Geralmente quando vai fazer uma linha aqui, a gente usa o P, que aí vai um pouquinho aqui pro Pathfinder. Então quando eu clico aqui no Pathfinder, segurando o Shift, ele faz uma linha única ali, ó. Você pode ver que ele fez uma linha única para mim. Vou colocar aqui até uma grossura tipo de 5, só para você visualizar. Vou pintar de branco, certo? E ele não deixa de ser uma linha, ele também tem um Start Point, ou seja, aqui eu vou deixar como o Start Point aqui, e vou colocar o End Point, que é a setinha lá em cima, aqui, tá vendo? Então com isso eu consigo brincar aqui com os tamanhos. Quando eu diminuo, né, ele diminui automaticamente aqui o tamanho. Tô aqui mudando o rate dele, ó, se eu deixar 1 pixel, ele faz desse jeito, tá? Então assim, linha, eu gosto de usar sempre que eu vou fazer alguma coisa para dividir um elemento e tal. Eu uso linha aqui, beleza? Que aí eu tenho o controle sobre ela. Mas quando eu quero fazer tipo algo muito elaborado, tipo assim, eu não uso linhas, eu faço diretamente com o Pathfinder, que é essa ferramentinha P, que nada mais é do que criar linhas também, só que você pode criar linhas tanto retas, né, vamos dizer assim. Vamos fazer o seguinte, ó, vou criar aqui uma linha reta, segurando o Shift, isso é uma linha, mas eu posso também apertar o P, clicar uma linha. Quando eu for clicar no final, eu vou clicar e segurar e vou puxar. Olha lá, ele se transformou numa curva. E aí ele continua, ó, tá vendo? Eu não tô fazendo nada, só tô movimentando o mouse. E aí, ó, cliquei de novo, ele continua. Fechei aqui, ó, ele virou um objeto. Então, esse aqui é meu objeto. Eu posso muito bem vir aqui nele e clicar um fill, para ele virar um objeto mesmo real ali, para eu movimentar ele, tá? Agora aqui também, por exemplo, essa minha ponta aqui, ela é uma ponta que só tem um lado que ele é, vamos dizer assim, circular, né? Que eu posso movimentar. E esse outro lado aqui, praticamente não, ó. Se eu for vir aqui, ele é só um lado que tem uma ponta. Mas se eu clicar nesse botãozinho que tá aqui, e venho aqui embaixo aqui, ó, e coloco para ele virar um bend, ou seja, ele vai virar uma ponta que tem uma linha ali para se movimentar, né, ó. Cliquei, selecionei, ele virou um bend, tá vendo? Ó. E aí agora todas as pontas do meu objeto, elas podem se movimentar. Claro que aí eu tenho que voltar aqui para minha ferramenta inicial aqui, que é esse Move aqui, ó. Lembrando que quando você está mexendo com um objeto desse, ele abre essas outras opções aqui embaixo, né? Então para você pintar aqui, que eu não acho muito, enfim, legal isso aqui não, para como usar, só uso mesmo esse Bend aqui, né? Que é para trazer ou pontos ou círculos aqui, ó. Então se eu clicar ele volta para um ponto seco, se eu clicar ele volta para um círculo. Se eu volto para cá, ó, isso aqui agora é um ponto seco mesmo, ó. Ele não é um círculo mais. Agora se eu quiser deixar circular, eu clico aqui e venho nesse ponto, falei esse ponto aqui, ele é circular agora, tá vendo? E aí se você segura o Alt, você mexe uma ponta só
né? Se você segura o Alt, você mexe a outra ponta. Enfim, aqui eu só estou passando detalhes que a gente não, no final do dia não usa tanto, né? Mas o objetivo aqui é você dominar 100% a ferramenta. Então a gente vai no extremismo aqui, tá? E aí, ó, a elipse é a mesma coisa, ó. Segurei o Shift, criei. Pode ver que a elipse tem essa pontinha aqui, ó, que ele se transforma em arco. Então se eu clicar e puxar para cima, ó, ele virou um arco. Aí ele abre mais dois, vamos dizer assim, ícones aqui dentro, né? Que isso aqui nada mais é do que para você também puxar aqui, ó, e criar um raio aqui, ó. Isso é bem legal para criar gráficos. Ó, se eu puxar isso aqui e juntar, ele vira um objeto também tranquilo ali, ó. Aí se eu puxo esse daqui, eu aumento ou diminuo o tamanho do raio. Como você pode ver aqui, ó, o raio ele é por aqui. Então se eu quiser deixar um raio de 50% e aqui um arco, esse arco ele ainda pode vir aqui e ser aberto por aqui, ó. Tá vendo? Bem legal. É isso que a gente tem de propriedades para quando muda. E lógico, a gente pode deixar também a bordinha arredondada aqui, ó, se a gente quiser, né? Só vir aqui mudar o corner radius aqui para a quantidade que você quer aí. E ele vai respeitar. Beleza? É isso, ó. Se eu juntar aqui novamente, eles voltam a virar um círculo aí tranquilamente. Certo? Beleza, então é isso. Agora, para a gente concluir essa aula aqui, que também não precisa ficar tão longa, mas a gente passou por bastante detalhes aí que ajuda você a pensar, a gente tem aqui a parte de mask, ou seja, a nossa máscara, e para isso que eu deixei a nossa imagem aqui. Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia vir aqui, ó, vou segurar o Alt e vou duplicar essa imagem. Vamos supor que isso aqui é o banner do meu aplicativo. Vou arrastar ele aqui para dentro, lembrando que sempre que eu arrasto um objeto para dentro de um frame, ele vai aqui para dentro do frame, que nesse caso é o iPhone 16. Poderia vir aqui com essa imagem e puxar ela até aqui assim, certo? E fiz isso aqui, ó. Pronto, clico com o botão direito. Aqui tem algumas opções aqui que a gente não falou ainda, né? Mas enfim, se eu der um Ctrl C, eu dou um copy. Se eu der um paste, ou seja, colar aqui, né? Se eu copiar esse objeto, Ctrl C e dar um Ctrl V, ele colou desse jeito aqui, né? Ou se eu clicar com o botão direito, paste here, ele vai colar aqui, tá? Ele só está pedindo autorização ali para eu aceitar que eu estou colando um objeto aqui dentro. E aqui também, o que a gente tem aqui para você enviar um objeto para trás, send to back, jogou lá para trás. Por que eu não estou vendo? Porque tem esse box aqui. Então eu já joguei para lá. Tem também os atalhos aqui, ó. Ou você traz tudo para frente, ou você também pode mover para outra página. Nesse caso aqui eu tenho a página 1, e eu posso vir e falar que esse cara aqui agora, ele vai mover para a página 3. Lembra que eu tenho as páginas aqui, ó? Então eu posso falar assim, cara, você vai lá para a página 3. E ele sumiu aqui. Quando eu vou para a página 3, ele tá lá, tá? E assim por diante. E eu posso muito bem manter com ele aqui. E eu tenho algumas outras opções aqui, que é ou eu mover o objeto, ou eu mover a página inteira. Ou eu também posso vir aqui, dar um send to back. Aqui eu posso dar aquele flatten, que é virar um objeto único. Eu posso também pegar esses caras aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, vou limpar essa imagem, tá? Bem legal que a gente vai passar por bastante detalhes aqui nessa aula. Vou apertar o R, criar um retângulo. Vou apertar o R, criar outro retângulo, beleza? Ou poderia muito bem clicar nesse objeto, segurar o Alt e arrastar ele aqui para o lado, segurando o Shift. E aí com Alt e Shift ele vai na mesma proporção, o mesmo objeto. Porém, se eu quiser movimentar esses dois objetos, eu tenho que selecionar sempre os dois aqui. Aí existe a opção também de selecionar os dois, e aí você clica aqui e pode dar tanto um Ctrl G, quanto clicar aqui em Group Selection, ou seja, virou um grupo. Aqui você pode ver que ele virou um grupo dentro do iPhone 16, então agora eu tenho dois objetos juntos aqui, ó. Se você for olhar, bem legal isso aqui, quando você cria um grupo. Tenho dois objetos, vamos supor que você colocou a imagem do frango e a imagem da carne de sol. Aí você quer mudar aqui. Basta clicar nesse botãozinho aqui e arrastar para o lado. Ó. Eles alteram. Por quê? Porque entre o grupo eles têm um controle. E a mesma coisa aqui também o gap, né, que tem entre esse objeto e esse outro aqui. Se eu vier aqui eu posso diminuir para deixar, por exemplo, 10 de espaçamento, né? Ou, enfim, deixar os 22 mesmo, igual estava ali. Ou eu posso vir por aqui e colocar aqui o espaçamento de 30, sei lá, tá? Aqui eu só estou
falando mesmo para você pegar coisas que vai te ajudar. Pô, Eric, eu não quero mais esse grupo. Clica com o botão direito, One Group. Ou seja, agora são 2 objetos soltos e sozinhos aí na sua página, beleza? O que mais que a gente pode ter aqui? Beleza, a gente já vai falar da máscara, que eu acabei clicando com o botão direito, eu vi que tem essas outras opções aqui, né? E aí aqui eu tenho também a opção da máscara. Vamos nessa aqui, brincar com máscara então. Como eu falei, né, eu tenho aqui minha opção de pegar minha imagem. Vou pegar esse objeto aqui mesmo. Porém, se eu quiser pegar esse carinha aqui e jogar ele aqui para dentro dessa minha, vamos dizer assim, dessa minha imagem vermelha, eu vou dar um Ctrl X nela, recortei, cliquei em cima da imagem que eu estou dizendo assim, quero colar algo por cima dessa imagem. Tá vendo? Deu um Ctrl V e ele parou. Então eu vou dizer aqui que eu quero que esse lobinho ali fique ali dentro dessa minha imagem. Vai ser a imagem dele que vai para o meu aplicativo, tá? Posso vir aqui e deixar a borda arredondada e tudo mais, movimentar o que eu quiser. Quando eu seleciono os dois, eu tenho a opção aqui de clicar com o botão direito e dar um Use Mask. Quando eu clicar nisso aqui, não aconteceu nada. Por quê? Porque o objeto que vai mascarar, ele deve estar por trás do objeto que eu quero ver mascarado, tá vendo? Ou, por exemplo, se eu deixar 0 aqui, eu não vejo nada, tá vendo? Então, vamos fazer o seguinte. O que eu faço? Eu venho aqui, abaixo a opacidade disso aqui para tipo 50 e falo assim, ah, beleza, a minha imagem vai ficar desse jeito aqui. Aí sim eu clico com o botão direito e jogo ele lá para trás. Agora sim, quando eu selecionar e clicar com o botão direito, eu uso a máscara e ele vai recortar. Porém, ele abaixou a opacidade, porque está 50%. Ó. Então, você lembra que eu tenho aqui, ó, o Mask Group que ele criou aqui. Eu tenho o retângulo que está ali no fundo, porém eu abaixei para 50%. Ó. Vou colocar 100% aqui, tá? Eu só baixei a opacidade para você ver. Hoje eu nem baixo mais a opacidade. Eu coloco o retângulo ali, jogo ele para trás e aí eu mascaro. Então com isso eu joguei ele ali para dentro da máscara. E aí você pode ver que eu tenho a foto aqui. E essa foto ela pode ser movimentada, tá? Por quê? Porque ela tá mascarada. Se eu puxar para fora aqui, ela não vem, tá vendo? Não vem de jeito nenhum. Então para eu arrancar ela dali, ou eu venho aqui e tiro ela da máscara, tá vendo? Que aí beleza. Ou eu jogo ela para dentro da máscara, que aí ela tá ali dentro, e aí eu posso dizer como que eu vou querer essa imagem dentro do meu aplicativo, e aí eu já posso até utilizar ali no meu layout, certo? De máscara, era isso que eu tinha para dizer, tá? Então, você pode vir aqui também, se você não quiser mais, só dar um Ungroup, e aí ele vai desagrupar isso daqui, tá? Vai virar ali 2 objetos, beleza? Mas deixa desse jeito aí, que é perfeito, não precisa desagrupar, porque é bom que você movimenta a máscara do jeito só. E aí, como eu falei, para desfazer, é só você vir aqui, puxa ele para fora e pronto. Agora sim eu tenho o objeto novo ali novamente para poder usar, tá? Só dei um Ctrl Z para voltar mesmo. E é isso. Então, essa aula a gente conclui por aqui. Foram diversos detalhes ali que eu busquei mostrar para você entender aí, tanto sobre toda a nossa parte que a gente fez de formas básicas, utilizamos todas as formas básicas aqui e o que elas podem ser alteradas, né? A gente falou do Pathfinder, que é juntar uma ou mais formas ali e por que você poderia juntar, e a gente pode ver isso também na prática ali, que às vezes a gente usa pouco isso aqui, mas a gente usa muito retângulo, linha e elipse, muito mesmo, tá? Porque a gente vai montar nosso layout ele é feito por esses objetos. Você vai ver qualquer tipo de design de aplicativo, de site sistema, ou ele é um círculo, ou ele é uma linha, ou ele é um retângulo ou um quadrado. Ponto, tá? Não tem muito o que falar, beleza? E a gente aí passou também por máscara aí, tudo bonitinho, e falamos algumas coisas aqui que nem tava dentro do escopo aqui, mas enfim, o escopo a gente que monta na hora, né? E aí aqui também tem adicionar em auto layout, enfim, criar componente, ver plugins, mostrar ou não mostrar as linhas, tá? Enfim, vamos deixar isso para uma próxima aula aí, quando a gente for realmente começar a criar nosso layout, e aí a gente tem bastante coisa pela frente ainda. Fechou? Tamo junto e até a próxima aula.